trazendo o Pedro Venceslau para essa conversa. Pedro, a gente estava mostrando agora a pesquisa da Paraná Pesquisas, esse cenário para primeiro e segundo turno, a ida de Caiado para o PSD embaralhando ali o jogo. Qual é a impressão do PT? O que eles preferem? Preferem Tarcísio ou Flávio Bolsonaro? Bom, eu conversei com alguns petistas hoje para repercutir a pesquisa do Paraná. Alguns deles conversaram comigo em caráter reservado, outros toparam revelar a fonte. Primeira leitura, a pesquisa mostra um cenário de momento que pode ser revertido e certamente será revertido a partir do momento que o governo começar a entregar os programas que tem para esse ano e também que a população começar a sentir os efeitos da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Enfim, quando a máquina do governo começar a trabalhar. Mas o Gilmar Tato, que é vice-presidente nacional do PT, ele admitiu o seguinte, que ele considera que para o partido e para o presidente Lula é melhor enfrentar no segundo turno o Flávio Bolsonaro do que um candidato do Centrão, o Ratinho Júnior, ou o Ronaldo Caiado, ou o Eduardo Leite, sendo que o Ratinho Júnior é quem desponta como favorito. Isso porque o Flávio Bolsonaro carrega uma rejeição muito grande e num segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a gente teria um repeteco da polarização de 2022. Então o presidente Lula poderia trabalhar com a ideia de construir uma frente ampla, buscar alianças ao centro para tentar evitar o que eles chamariam de volta do bolsonarismo. Já uma candidatura moderada de centro-direita ou de direita, com um discurso muito diferente daquele tradicional do bolsonarismo, teria o efeito inverso, poderia sensibilizar um eleitorado indeciso, esses 10, 20, 15, 30% de eleitores que ainda não sabem quem votar. Então, para o PT, o ideal é enfrentar o Flávio no segundo turno. Eles lamentaram no Partido dos Trabalhadores essa terceira candidatura, o presidente Lula preferia um cenário com candidatos, com maior número de candidatos, uma pulverização no campo da direita. Agora, com os 3 candidatos concentrados no mesmo partido, e muito provavelmente com o Romeu Zema aliando-se com um deles, nós teríamos 3 polos nessa eleição presidencial, e esse terceiro polo teria a chance de se consolidar como uma terceira via, que não funcionou em 2022, quer dizer, tivemos a Simone Tebet com 5%, mas é muito pouco, e em 2018 muito menos. Agora, tem um ponto, também foi perguntar ali para os petistas, que é o seguinte, a gente está falando de um cenário de primeiro turno, né, as candidaturas, uma terceira via, Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. No segundo turno, diferentemente da última eleição, a gente tem uma possibilidade de aglutinação desse centrão com Flávio Bolsonaro, né? Diferente de Simone Tebet, que fez ali o inverso, foi para o lado do presidente Lula. Aí tem um risco para os petistas, é isso mesmo. Por isso que todos ali na oposição, tanto os bolsonaristas, os aliados do Flávio Bolsonaro, quanto no PSD, adotaram o mesmo discurso. Quem começou com esse discurso, aliás, foi o Ronaldo Caiado. Vamos adotar a estratégia chilena. A estratégia chilena foi justamente essa. No primeiro turno no Chile, houve uma pulverização de candidaturas de direita, a candidata governista venceu o primeiro turno e no segundo turno todos se uniram em torno do candidato da ultradireita chilena, que venceu a eleição, que é o Cast, venceu com 58% dos votos. Então, a direita moderada ficou fora do segundo turno, mas não viu outra alternativa no segundo turno, mas não viu outra alternativa a não ser apoiar o candidato de direita. Porque, caso contrário, o establishment seguiria no poder, que era o Partido Comunista do Chile, que é o partido do Boric. Então, eles estão apostando nesse fenômeno aqui. Eu já ouvi isso sendo dito pelo Ronaldo Caiado, pelo Ratinho Júnior, por outras lideranças bolsonaristas. E é um pouco o raciocínio do próprio Jair Bolsonaro para o Tarcísio na conversa que eles tiveram, quando ele elogiou a candidatura do Ronaldo Caiado. Agora, o grande desafio para o campo da direita hoje, nesse primeiro turno, é evitar uma guerra fratricida, que exploda pontes que inviabilizem uma aliança no segundo turno. Porque os próprios aliados do Flávio dizem que se ele começar a ser atacado por esse candidato de direita, nessa briga para ver quem vai ao segundo turno, isso pode inviabilizar uma aliança no segundo turno e mais, isso atrairia toda a oposição bolsonarista contra esse candidato de direita. Então, todo mundo está muito atento a isso, a campanha ainda não começou, está começando a se estruturar a pré-campanha, mas talvez quando a coisa começasse a afunilar, o processo começasse a afunilar, os estrategistas eles começam a olhar para o lado e ver, bom, eu vou ter que dar uma cotovelada aqui, vou ter que jogar um pouco ali mais duro para tentar chegar no segundo turno. Então é um jogo
bastante delicado.